Olá, que delícia estar de volta aqui com vocês. Mais uma live aqui no Instagram da 21 Conecta. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Drummond, eu sou mãe do Theo e empreendedora social. Eu sou formada em administração, direito e ainda servidora pública, né? Eu ainda continuo exercendo essa função e vivo intencionalmente com a 21 Conecta. E para quem não nos conhece ainda, a 21 Conecta é uma rede inclusiva, afetiva e informativa. Juntos, nós somos verdadeiramente muito mais fortes. E desde que eu recebi o diagnóstico da síndrome de Down, desde o nascimento do meu filho, a gestação foi planejada, eu não sabia da síndrome de Down e o diagnóstico veio logo após o nascimento. E não, por que não a gente ser os melhores pais para os nossos filhos? A gente sabe quão desafiador é, a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar, a gente precisa estar ao redor daquelas pessoas que possam nos inspirar, nos alimentar de conhecimento, de ideias, de fontes, né, de equilíbrio também. E juntos a gente consegue isso. E por isso que quando a gente criou a 21 Conecta, quisemos construir a 21 Conecta, a gente logo pensou em rede, que a gente precisa ter os profissionais próximos, especializados, para que possam nos ajudar a nos orientar e caminhar juntos. Literalmente dar as mãos e caminhar juntos. E hoje a gente vai receber aqui como convidada a fonoaudióloga Cíntia Bonfante. Cíntia, assim, a gente se conectou tanto. Ela tem uma história linda desde o momento do casamento, que ela teve vários pacientes que entraram como convidados, né? Levaram as alianças no casamento dela e foi uma surpresa. E desde aquele momento a gente se conectou de uma forma muito verdadeira, muito genuína. E aos poucos a gente está traçando essa caminhada, trilhando essa caminhada juntos, e ela tem feito muita diferença na vida de tantas famílias. E todos que estão aqui, Gisele, todo mundo que já participou do curso da Cíntia, quiser comentar um pouquinho como foi essa experiência de vocês. Então, para quem acabou de chegar, a 21 Conecta é uma rede e além de contribuir de forma transformadora aqui nas redes sociais, quem quiser aprofundar e sentir a necessidade de estar mais perto de outras famílias e de participar de cursos, eventos, encontros, né? Faz o cadastro na plataforma, que aí você vai estar recebendo informações, conteúdos e vai poder participar também. Os cursos a gente tem cursos gravados já. Cursos, é só inscrever dentro da plataforma, a gente tem um link da parte de cursos e a gente já tem vários cursos gravados, Aprendendo a Comer para Aprender a Falar, com a fonoaudióloga Cíntia Bonfante, um curso de musicoterapia também, como utilizar a música para estimular os nossos filhos dentro de casa. Em breve a gente vai relançar o workshop de alfabetização, né, com a Amália Polastri. A Amália deve estar chegando aí também para nos assistir. A gente tem um curso de nutrição com a nutricionista Luciano Carvalho. Então, assim, a gente já teve vários feedbacks positivos, né, de todas as famílias que participaram aqui com a gente. E hoje, especificamente, a gente vai conversar com a fonoaudióloga Cíntia Bonfante, idealizadora do curso Como Posso Ajudar o Meu Filho a Falar e do curso Aprendendo a Comer para Aprender a Falar. E Cíntia já está chegando. E agradeço a todo mundo que está aqui com a gente. Manda um aviãozinho para quem esse conteúdo seja importante e transformador. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre os transtornos de fala da infância, um deles, a apraxia de fala na infância. A gente sabe quão desafiador é a fala dos nossos filhos e a gente precisa estimular, mas estimular da forma adequada. E principalmente nesse período de pandemia que demanda tanto dos pais, né? Eu sou mãe e eu tô aqui para compartilhar junto, para a gente aprender juntos e compartilhar esse conhecimento tão rico.
Oi, Oi, tudo bem? Oi, gente, tudo? tudo certo? Seja bem-vinda, Cíntia. Joia? Tudo certo, tô aqui, né, correndo. Sim, sim, como sempre, né? Mas assim que é bom, né? Esse movimento. É, então que bom Cíntia, por aqui. Eu tô vendo várias pessoas conhecidas já dos cursos que a gente deu, né? Bastante pessoas aqui. Que bom ver vocês aqui. tá maravilhoso esse movimento, né? A gente já tem tantas famílias que se conectou com você, né? A partir do momento que você veio para o online, você chegou e as famílias estão te conhecendo e a gente está conseguindo juntos aí transformando a vida de tantas famílias. Que bom. E muito obrigada, né, por estar aqui, por estar caminhar juntos, trilhar juntos esse caminho, né? Torna tudo mais fácil e mais leve. Verdade. Que bom. E hoje a gente vai falar sobre os transtornos motores de fala da infância. É, esse, Cíntia, esse é um assunto super complexo, como tudo na linguagem e na fala. É um assunto que as famílias muitas vezes nem conhecem que existem esses transtornos, que seriam as respostas, às vezes, que as famílias estão buscando, né? Do porquê que meu filho não fala, ou que está tão atrasado. E não é tudo falta de estímulo, né? Muitas vezes as famílias estão tentando e não estão conseguindo. Então, hoje, eu queria falar sobre os transtornos motores da fala, porque não é só a praxia, outras coisas que a criança pode ter. Ela com deficiência, ela vai provavelmente apresentar algum sinal onde ela vai se enquadrar nos transtornos motores da fala. Mas não é toda criança com deficiência que vai ter o transtorno motor. Então, não é só porque não fala que ela vai alcançar a praxis. Não é isso. Porque existe. Eu vou fazer uma coisa com vocês. Quando a gente vai falar, tá dando eco? Porque isso, eu vou diminuir um pouquinho o meu volume para ver se melhora. tá. Melhorou, gente? Melhorou? Quem puder nos dar os feedback aí, como é que tá? Acho que melhorou porque eu não tô. Uhum, Tá. Os parece que sim. motores de fala, eles são três. Atraso motor de fala, disartria e a tal da apraxia, que agora é o mais conhecido e que as pessoas sempre escutam. Por que será que tá dando eco? Não tá, as pessoas estão dizendo que tá dando eco, mas eu não tô mais ouvindo. É, para mim tá normal também. Deixa eu tirar meu fone para experimentar. Melhorou, gente? Fala um pouquinho, Cíntia. Oi, gente, ainda estão escutando com eco? Acho que não, né? Acho que agora tá tudo certo. Acho que agora tá bom. Tá tudo bem no áudio aí, gente? Parou o eco. Então, às vezes o problema é meu fone. Bora lá. Então tá. Então vamos recapitular. Quando a gente fala em transtornos motores de fala, nós estamos falando de três: atraso motor da fala, disartria e apraxia de fala, que é a que todo mundo conhece e que todo mundo está sempre achando que é apraxia. Crianças estão sempre com apraxia. Calmem, vamos pensar juntos hoje, tá? Por quê? Primeira coisa que a gente faz para falar é pensar no que a gente quer dizer. Então, começa no cérebro. Eu penso, eu quero falar sobre a bola vermelha. Meu cérebro pensa. Logo que ele pensa no que ele quer dizer, ele passa para a segunda fase, que é a fase onde ele vai saber como colocar os sons nesta palavra. Então, para eu dizer bola, como que eu vou fazer esses sons se juntarem e virarem a palavra bola? Depois vem a fase do planejamento. E esse planejamento motor é quando o cérebro vai enviar essa informação para a boca e dizer assim para
Para te falar bola, tu tem que pressionar os lábios com uma força X. Tu tem que fazer um bico, tu tem que levantar a língua pro L e tu tem que fazer a abertura da boca pro A. Tudo isso sincronicamente, com força específica, com organização que seja em sinergia. E aí, o que que acontece? Nesta fase onde o meu cérebro pensou e enviou, a criança com transtorno motor tem dificuldade a partir desta fase. Se é apraxia, a dificuldade vai ser quando o cérebro envia essa informação. Se é disartria ou atraso motor, a fase que tem mais dificuldade é aqui, já na boca. A informação chegou na boca, mas a boca não fez. Então, a apraxia, a dificuldade é daqui para cá, passar do cérebro para a boca. Uhum. No caso da disartria, o problema é mais neuromuscular. Então, a gente precisa entender quais são as fases que a criança está com dificuldade. Ela está pensando, ela sabe o que ela quer ter. Ela está tentando fazer e não está vindo para a boca. Por que que tu tá bom? Parece. Você tem um fone de ouvido aí, Cíntia? Eu tenho. Ai, gente. Pode buscar. Pode buscar, tranquilo. Peraí que eu vou resolver. Peraí que a gente vai resolver. Vê se melhorou. Eu troquei algumas coisas. Não melhorou. Tá falhando? Parece que tá falhando um pouquinho. Os meninos estão falando para colocar o fone, pode ser que melhore. Vocês estão percebendo que a gente vai ter uma aula ao vivo aqui, né, gente? Quem puder, envie um aviãozinho e compartilhe com outras pessoas, outras famílias, outros profissionais que precisam conhecer o trabalho da Cíntia e precisam também conhecer a 21 Conecta. E os profissionais que estão aqui, aproveitem e façam o seu cadastro na plataforma. A Cíntia já tem um cadastro profissional na plataforma. A gente é o LinkedIn especializado, hein? E em breve seremos uma Netflix das famílias e dos profissionais. Esse é o caminho. Então, isso, a Cíntia já está aí com o fone. Melhorou, gente? Melhorou, parece que sim. Para mim tá melhor. Ai, tomara. Não sei o que houve hoje. Então, vamos lá. Vamos. Então, a gente estava falando dessa organização, né? Como que acontece para que a gente possa falar? Então, o cérebro precisa mandar informação para a boca. E o cérebro que manda, o que que a boca tem que fazer? E quando o cérebro envia essa informação, o cérebro está mandando certo. Ele está explicando para a boca que ela tem que fazer o movimento assim, com força, sem força. Só que a boca e essa conexão, esse caminho aqui, que está falhando, que tipo a nossa conexão hoje. Então, a boca recebe as informações quebradas e a criança vai fazer uma articulação totalmente inadequada para aquela palavra. E aí é quando elas começam a inventar palavras, muitas vezes. Que é o que a gente vê nas crianças com síndrome de Down, a gente vê em crianças com autismo, a gente vê em crianças sem nenhum porquê, não tem um diagnóstico. Às vezes a criança nasceu tudo certo, que a gente chama idiopático, e aí ela tem esse transtorno motor apráxico. E ela também, quando a gente fala desses 3 transtornos motores, eles são muito parecidos. Então, o tratamento deles, a gente vai fazer sempre uma abordagem motora oral, sempre. Só que a gente vai descobrir melhor qual desses 3 é durante o nosso tratamento. Então, a gente faz 3 meses de tratamento de terapia diagnóstica. E se mesmo assim 3 meses foi pouco, a gente vai continuar fazendo. Porque
é a partir da resposta da criança, do quanto ela evolui, que a gente vai saber. Olha, ela evoluiu bem rápido, ela evoluiu muito bem, mas caracterizado um atraso motor de fala. Quando é uma evolução mais lenta, é uma apraxia de fala da infância. De uma forma muito simples, né? Que eu tô dizendo para vocês, mas não é simples para o fonoaudiólogo descobrir isso. Nossa base na faculdade, ela não fala muito nessas questões motoras orais, nesses transtornos de fala mais específico da boca, de movimentação. E aí a gente acaba tendo muitas dificuldades de encontrar fonoaudiólogos que saibam como atender esse tipo de transtorno. Então, vamos pensar em algumas diferenças. Por que eu quero falar isso para vocês? Porque a grande maioria dos pais com crianças com síndrome de Down acham que seus filhos são apráxicos, né? E nem sempre é uma apraxia. Pode ser outras coisas, mas relacionado ao motor. Porque as nossas crianças têm sim um atraso motor muscular. E aí que vem a questão da disartria. Então, eu vou tentar fazer de uma forma simples, tá? Então, características da apraxia de fala. A criança tenta falar, mas não consegue. Ela tenta repetir, tu vê ela tentando, e sai uma coisa nada parecido. Não é nem parecido com o que tu tentou fazer com que ela falasse. Tu diz pra ela, oh, é bola, e ela vai lá e faz. Ah, não, filho, bola. E ela não consegue fazer. Esse é um nível mais grave da apraxia de fala, né? Então, a gente vai ver aquela criança que ela tenta e não consegue. E as crianças, por exemplo, que não falam nada, que não tem verbal nenhum. Como que a gente vai ver se ela tem um transtorno motor de fala? Muito difícil. A gente não vai saber se ela não tem nenhuma palavra no repertório dela, a gente não vai conseguir fazer a análise toda que precisa. Mas a gente consegue ver alguns sinais. Então, a criança, tu pede para ela, vamos mandar um beijo. Ela pode não conseguir fazer. Ela não consegue fazer o movimento. Então, ela já tem uma apraxia mais oral. Então, que não tem relação específica com a fala, mas sim que ela não consegue repetir movimentos quando eu peço para ela fazer. Então, voluntariamente. Mas se ela for fazer espontaneamente, ela pode conseguir fazer. Então, é muito difícil explicar tudo isso hoje, mas eu quero que vocês comecem a conhecer porque a gente precisa atuar de forma pontual. Não é uma terapia igual às terapias de linguagem, é uma terapia motora oral. E muitas vezes é por isso que as nossas crianças não evoluem. Elas demoram para evoluir porque o fonoaudiólogo está focando na linguagem. E o foco não é linguagem, é motor oral. Então, um grande... E quando que pode começar esse foco, Cíntia? Como que a gente pode trabalhar na estimulação precoce, né? Pensando desde cedo, desde o nascimento. O que as famílias precisam saber, entender, para que possam encaminhar para o fonoaudiólogo? Então, a criança nasce, se for a criança com síndrome de Down, ela nasce, dá 3 meses, no mínimo, ela já tem que estar na fono. Para trabalhar a motricidade oral, voltado para a fala, voltado para a mastigação, voltado para a sucção. Então, ela já vai para a fono com 3 meses. Uma criança que não tem um diagnóstico de síndrome de Down, uma criança do desenvolvimento dito típico, ela só vai na fono quando atrasar a fala. E o atrasar a fala, para alguns, é com 3 anos. Para outros, com 1 ano e meio já é atraso. E aí que vem a grande importância da gente observar essa criança. Porque ela vai demonstrar
que ela tenta se comunicar e ela não está conseguindo. Não é preguiça, não é falta de vontade, não é falta de estímulo, não é o pai e a mãe. É a criança que está com dificuldade de finalizar essa programação motora. Então, lembrando que a programação motora é a conexão do cérebro com a boca, que o cérebro enviou para a boca fazer. Essa é a apraxia. A disartria, então, ela vai ser mais caracterizada por uma dificuldade em fraqueza muscular. E a disartria, normalmente, a gente vê na ressonância, a criança tem alguma lesão. Mas, se ela não tem lesão, também ela pode ter uma disartria. E aí que vem todos os problemas diagnósticos dessas questões motoras orais. Porque a gente não consegue ter um exame que diga apraxia, disartria. Depende da avaliação do profissional e do conhecimento desse profissional, da experiência desse profissional com essas desordens motoras orais. Então, a gente tem sinais, por exemplo, que a criança ela pode conseguir falar parecido, mas ela usa um tom diferente. Então, por exemplo, ela vai dizer bola, tu ensinou ela a falar bola, ela conseguiu, daí ela faz assim, bó, lá. Ela faz pausas que não são adequadas na fala, né? Que a gente não fala assim, a nossa fala é fluente. Ou ela pode fazer a sílaba forte da palavra estar em lugares diferentes. Então, ela vai dizer bola, em vez de dizer bola, ela faz bolar. Ela muda. Isso é um sinal de apraxia de fala, alguns dos sinais, né? A dificuldade é justamente em planejar como que eu faço esse movimento. E essa dificuldade, a criança muitas vezes não consegue repetir o que tu falou. E ela faz trocas inconsistentes. O que é isso? Quando uma criança troca letras, ela está aprendendo a falar, ela troca, por exemplo, em vez de falar mala, ela fala bala. Ela troca o M pelo B. Isso é uma troca fonológica. Ela troca o som, mas é sempre assim. Então, todas as palavras com M, ela troca por B. Todas. Isso aconteceu aqui em casa durante um tempo. Então isso é o desenvolvimento normal, é típico, as crianças vão aprimorando. Na apraxia de fala, a criança faz trocas inconsistentes. Às vezes esse M é B, às vezes esse B é P, às vezes é J, às vezes é L. Não tem um padrão por causa da dificuldade de planejamento e sequencialização dos sons e sincronia da fala. Para eu falar um som, o meu cérebro envia a informação, mas não é só para a boca, ele envia para a língua, ele envia para o esfíncter velofaríngeo, que é aqui dentro do nariz, ele envia informação para todo mundo. Todo mundo tem que fazer ao mesmo tempo. A apraxia, ela é um quadro muito difícil para o fonoaudiólogo, para os pais e para a criança, muito mais difícil. Muito mais difícil. Então... Você fala mais difícil de perceber ou de o tratamento. O tratamento. O tratamento é difícil, por quê? Porque nós, fonoaudiólogos, não vamos fazer aquela abordagem clássica onde eu vou ensinar a criança mamé, mimomu e aí eu introduzo esse mamé, mimomu na palavra. Não é assim que eu vou fazer com a criança com apraxia. Eu não vou trabalhar nem o som isolado com ela. Eu não vou fazer para ela fazer a. Eu tenho que fazer ela juntar. Porque o trabalho motor é relacionado ao movimento e não ao som dessa letra. Então, por exemplo, tá? Para eu dizer mu,
Eu não faço assim, ó, mu. Eu faço mu, mu, mu. Eu junto os lábios já em biquinho. Mu. E para eu fazer um ma, eu estico, ó, ma. Isso é um padrão de movimento diferente. Então, eu não vou ensinar para a criança a falar o M. Eu vou ensinar para a criança a fazer o movimento desta sílaba em sequência. Isso que é o mais difícil para as crianças com apraxia. A dificuldade delas é sequencializar uma sílaba após a outra. E aí as mães dizem assim, pois é, e tu sabe quando ela sabe falar o M, porque ela fala mamãe, mas para falar meia, ela não consegue, por causa que vem a vogal e muda a configuração da boca da criança. Então, e você falando assim, Cíntia, eu fico logo pensando na visão da família, né? Na visão dos pais. E a importância de estar sempre, no momento da brincadeira, a gente está estimulando essa conexão de fala, né? Para a gente não ficar ensinando, fala isso, fala aquilo. A gente vê muitas famílias, às vezes, está fazendo uma estimulação, achando que está fazendo uma estimulação adequada, mas mostra uma coisa, aí fala, repete essa letra, M, repete essa. E quando vai criar conexão, não cria essa conexão. Então, isso desde sempre, desde bebezinho, a gente está estimulando dessa forma de junção, né? Estou falando aqui como uma leiga, tá, Cíntia? Mas assim, para compartilhar um pouco a experiência da família, né? E uma das características da apraxia é não conseguir fazer os movimentos de forma voluntária. E daí a gente vai lá e diz para ela, fala isso. Ela não vai conseguir. Não é porque ela tá brigando contigo, é porque ela não consegue fazer. E tipo, aí... vai jogar uma bola? Joga, joga, joga. Você repete tanto, joga, joga, joga e as coisas vão acontecendo, né? Então, a gente tem que ensinar o padrão motor para essa criança. E o padrão motor quer dizer o quê? Eu vou ter vários tipos de palavras. Então, eu tenho a palavra que é uma consoante e vogal. Eu tenho como a palavra mu. Aí eu tenho palavras que é consoante, vogal, consoante, vogal. Aí eu tenho palavras que é consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Eu tenho vários tipos e é a partir da forma da palavra que eu vou trabalhar com essa criança. E é por isso que é tão difícil o trabalho fonoaudiológico. Por quê? Porque para eu criar essa conexão, eu preciso de repetição. Aí tu vai fazer a criança falar, tem que fazer ela falar 20, 30, 40 vezes a mesma palavra. E aí que é tão demorado, porque daí a família diz, mas eu fiz a brincadeira com ele, ele repetiu uma vez, a segunda foi diferente. Por quê? Porque a apraxia é assim, eu repito de uma forma e na segunda vez eu repito diferente. E aí que vem um padrão mais difícil motor. O que isso quer dizer? Precisa de terapia intensiva. Nos Estados Unidos é diária a terapia. E o número de palavras é bem menor. Então, eu não vou fazer mamemimamu e pensar que ela vai generalizar para todas as palavras com mamemimamu. Então, ela vai falar mula, meia, tudo certinho porque eu corrigi o M. Não. Isso já é uma questão fonológica. É aqueles processos fonológicos que as crianças passam. Mas tem também o transtorno fonológico, mas que nós não vamos falar disso, tá? Porque senão vai ser uma confusão. Mas a criança que tem apraxia, ela faz bastante tateio. Tu vê ela tentando conectar. E quando a criança ela tá tentando conectar, ela precisa de pista. Eu não posso dizer para ela, fala bola, filho. Ele não vai conseguir. Ele precisa de pista, que existe pista visual, auditiva, tátil e proprioceptiva, né? Então, a sensação do meu lábio e o tátil que eu faço com a minha mão. O fonoaudiólogo trabalha quando ele tem o método prompt, é o método que eu pego a minha mão e faço o movimento que eu quero que a criança faça.
Agora, o método que é de organização de pistas é o DTTC. Ele faz uma hierarquia de acordo com o desenvolvimento motor, o que cada coisa tem que fazer em cada tempo. E uma das técnicas é que a criança imite ao mesmo tempo, porque a gente é o espelho da criança. E eu ativo neurônios espelho no cérebro para eu fazer a criança repetir parecido comigo. Isso é uma técnica, mas a necessidade que a criança que ela tem é de repetição. Se ela não repetir, o cérebro não transforma em automático, não fica automático. Ela só vai falar com a minha pista o tempo inteiro. E a gente não quer isso, a gente quer que ela faça uma transição de pista visual, pista auditiva, pista motor oral para nenhuma pista. E para ela chegar nesse ponto, repetição. E como que eu vou fazer uma criança de 2 anos repetir só porque eu estou pedindo para ela? Elas não vão fazer? E não é a criança com síndrome de Down, com autismo, com o que for. Nenhuma criança vai fazer se não é legal. Tem que ser legal. Natural. E os pais precisam ser animados. E eu sei que não é fácil. Aí a gente fala da importância dos pais, né, no processo terapêutico. É fundamental essa participação, esse envolvimento, essa compreensão, né? A gente pode não entender os termos técnicos aprofundados do profissional, mas a gente precisa aprender o que precisa ser feito em casa. Exatamente. E se os pais não fazem em casa, a terapia não anda. Não anda. Infelizmente, não anda. Eu queria que tivesse um jeito mais fácil, mas não tem. E a gente hoje sabemos dessas questões. Mas uma vez, o fonoaudiólogo não sabia disso. É recente no Brasil, faz 5, 7 anos, mais ou menos. E aí, antes disso, o que as crianças passavam? Muita frustração. Porque o fonoaudiólogo estava tentando fazer algo que não era o caminho. E a criança ficava cada vez mais frustrada e não vinha a fala e não vinha nada. Então, só vinha um monte de questões emocionais, porque a criança se sente incapaz. E a gente tem que conseguia se comunicar, né? A gente tem que mostrar para ela que ela é capaz, porque quem vai ensinar ela somos nós. E essas pistas, quem vai ensinar os pais é o fonoaudiólogo. O que eu tinha pensado é fazer um curso só para apraxia de fala, ensinando algumas palavras, como vocês podem ensinar em casa. Por que eu quero isso? Porque muitas vezes os pais não sabem que se eles falarem para a criança, olha, esse dente morde, por exemplo, a criança consegue ver. Eles não sabem disso. Porque o que os pais fazem? Ó, filho, vaca, vaca. Ó, vaca! Não é isso que ele precisa. Ele precisa de pista. E quando a gente pega, coloca, né, Cíntia? Ele vai ver e ele vai poder sentir e ele vai poder fazer. Por isso que ali na minha página que eu botei o vídeo da mamãe, eu fiz uma abordagem multissensorial. Pode ser que essa criança precise mais do que aquela abordagem. Pode ser. E aí que eu digo para vocês, como é difícil a gente trabalhar a fala. Porque a parte motora de pernas, por exemplo, não é que seja mais simples, mas tem mais repetição. Para caminhar, eu faço um passo na frente do outro numa linha reta e eu já tenho repetição bastante ali. Na fala, muito mais difícil, porque eu tenho palavras de vários formatos, de vários jeitos, e cada vez que tem um som, a vogal que vem depois muda a boca. Então a repetição é muito menor. Então a fala normalmente é mais difícil do que a parte física, motora das pernas para as crianças com síndrome de Down. E para crianças com deficiências como o autismo, por exemplo, também. Mas vamos pensar na disartria. Por quê? Porque quando a criança tem síndrome de Down, ela tem flacidez, não tem?
E essa flacidez ela atrapalha na fala. Mas será que ela é a causa? Então, às vezes as mães dizem assim, mas para trabalhar a fala do meu filho, eu preciso fazer eletroestimulação para trabalhar a força muscular? Para apraxia, não é o que ela precisa. Para apraxia, eu preciso trabalhar o planejamento. Que isso eu repeti bastante agora e vocês já decoraram. E aí, por quê? Porque a gente repete. E é assim que a gente aprende. E é assim que a criança aprende. Então, repetição é ouro. É ouro. Assim, vale mais do que dólar e euro. É muito importante. A repetição é o que vai fazer a criança falar. Quando ela tem um transtorno motor. Na disartria, a gente vai pensar assim. A gente tem um carro. Esse carro seria o cérebro. E o carro vai viajar, nós vamos viajar. Eu entrei no carro. Quando eu tô indo viajar, eu descubro que eu tô sem gasolina. Meu carro para. Eu não tenho combustível. O combustível eu vou comparar a parte de flacidez da musculatura. Na disartria, a flacidez é o principal. A gente vê que é uma musculatura que não faz o movimento perfeito, mas ele faz. Então, para eu dizer massa, a criança pega e faz assim, massa. Será que ela é apráxica? Ela fez parecido. Ela não fez com uma eficácia. Faltou força. Aí eu vejo que é uma disartria. Mas eu só vou ver isso com o tempo de tratamento. Nos primeiros dias é muita avaliação. É muito complexo tudo isso. Então, quando os pais chegam, eu acho que meu filho tem apraxia, eu digo, Calma. vamos esperar, porque a gente precisa avaliar muita coisa. Eu dei alguns sinais. Eu dei alguns sinais de apraxia. Tem muitos outros que os pais não conseguem ver e que o fono vai ver. E o fonoaudiólogo vai fazer uma avaliação muito profunda disso. Só que no Brasil não temos protocolo validado. A gente usa um americano. A gente usa protocolos adaptados para nós. E muitas vezes vai ser muito da nossa experiência para entender o que está acontecendo nessa conexão. Então, no caso da disartria, falta gasolina, mas não falta a conexão. Não tá tendo uma conexão errada. Tá tendo um problema muscular. Então, eu falo parecido, mas não tá perfeito. É uma fala mais pastosa. A disartria, ela normalmente vem com uma lesão cerebral. Mas pode ser que não. Que aí que vem o quê? Então, quando o fonoaudiólogo acha, bom, pelo menos agora eu sei como que eu diferencio. Não. E pode ser que a criança tenha apraxia e disartria. Pode. Então, Pode ser que ela tenha os três, Cíntia? Não, normalmente seria ou apraxia e disartria junto, né? Mas nesse sentido, assim, essas duas são muito parecidas. Elas têm as mesmas características, mas elas tem, a diferença maior é que a causa, assim, específica é tu ver que falta força. Quando tu vê que falta força mesmo, assim, a criança não consegue fazer muitos sons que tenham o lábio junto, por exemplo, P, B, M, esses aqui que ela erra mais. Mas, gente, lembrando, eu tô falando essas coisas, mas ainda assim varia muito. Porque o fonoaudiólogo vai ter que avaliar um contexto inteiro, né? Então, por isso que as crianças que têm respiração oral, que elas estão assim sempre, elas vão ter flacidez da musculatura. E aí é mais difícil de ver se é só uma apraxia, se é uma apraxia com disartria, se é disartria. Então, é difícil. Mas o tratamento é muito parecido. A diferença é que na disartria eu tenho que trabalhar a força muscular para a fala.
Então, eu vou fazer coisas específicas para fala. Então, se eu quero trabalhar o canudo, eu uso o canudo para depois eu introduzir a letra O. Então, é nesse sentido. Mas é uma arquitetura, é uma engenharia. É lindo demais isso, gente. É lindo demais. É uma loucura. Eu digo, gente, a gente tem que estudar tanto. O fonoaudiólogo estuda tanto. Eu vejo, assim, muitos profissionais que eu conheço. Nós estamos sempre conversando, porque é difícil, é muito difícil. E para os pais é muito mais, porque para vocês entenderem essas coisas, é preciso explicação. E se a fono não explica, vocês não repetem em casa. E se vocês não repetem em casa, o fonoaudiólogo é como se ele não estivesse fazendo o trabalho dele. Lembrem disso, né? O fonoaudiólogo precisa de vocês. A escola, fono, família, se não estiver juntos, o caminho é mais longo, é mais demorado. Por isso, da 21 Conecta fazer os cursos para os pais. Nenhum momento é para a gente substituir os profissionais, nenhum momento é para isso. Mas vocês precisam entender o que está acontecendo com a criança. Porque quanto mais a gente diz que eles têm preguiça, mais a gente afasta eles da fala. A comunicação, ela tem que ser prazerosa. Eu não tenho que ser uma pessoa, uma mãe, que está sempre pedindo para o filho repetir. Não é isso. Porque isso perde a fluidez, né, da comunicação. Então, o que eu estava dizendo até ontem para a mãe de uma menina? Que a gente precisa introduzir a repetição natural. Nossa, como é que eu vou fazer uma repetição natural? Por exemplo, eu estou trabalhando com a criança a palavra pão. E aí eu vou pegar o pão e eu vou perguntar para 80 bichinhos na minha sala se eles querem pão. Eu tô repetindo e ela nem tá notando que eu tô fazendo isso. Então, eu quero que vocês pensem nisso, porque eu não é sentando na mesa com a criança e dizendo, filho, pão, ó, pão, pão, agora de novo, agora é eu, agora é tu, agora é eu. Gente, não. A criança vai querer nos matar, e com razão, porque a gente não vai conseguir que essa criança tenha prazer, ela tem que ter prazer, ela tem que gostar de se comunicar, ela tem que sentir tudo que a comunicação traz, que é o poder que eu sempre digo. A comunicação é um poder que a gente dá para as crianças, que elas podem ser independentes no futuro. Então, comunicação não é só fala. Comunicação é também gestos, é também linguagem de desenhos, linguagens visuais. A gente precisa dar uma comunicação para as crianças. Porque eu sempre digo, imagina vocês não conseguirem dizer o que vocês querem, ninguém entender vocês, e alguém ainda dizer que o problema é que tu é preguiçoso. Gente, parem com isso. Criança que não fala E tem às um vezes porquê. fala na frente da criança, né, Cintia? Como se a criança não estivesse ouvindo, como se a criança não estivesse prestando atenção. E às vezes a família, a rede de apoio também, entrega tudo de tão bombejada para aquela criança, sabendo a necessidade, mas nem pergunta o que você quer. Né? Às vezes uma simples pergunta, a criança vai responder, brincar. Aí a gente joga, eu quero brincar. E a criança aos poucos começa pegando os modelos e repetindo, né? A forma como a gente conduz na rotina, a gente pode ser facilitador ou limitador. Isso depende muito da gente, né? E é por isso, assim, que é tão importante a gente orientar os pais. Porque quem passa mais tempo com a criança, assim, normalmente são os pais. Mas a escola passa muito. Não que a escola vá fazer o que o fonoaudiólogo está fazendo na sala, porque nem tem como o professor fazer isso, não é isso. Mas o professor saber como aumentar a oportunidade de comunicação das crianças. E isso é benéfico não só para aquela criança que está com dificuldade, mas para todas. Porque quando eu mostro para a criança que ela tem voz, que ela tem poder com a comunicação, eu valorizo ela.
Eu valido ela como pessoa. E isso a Carol, psicóloga, pode falar muito bem, o quanto a comunicação empodera a criança, porque a criança sente o quanto ela pode mudar as coisas, porque ela pede, porque se ela diz não, em vez de chorar, é muito mais fácil. É só eu dizer não e a minha mãe respeita. Agora, se eu chorar, minha mãe fica brava, porque ela não sabe o que eu quero. E aí a gente desenvolve cognitivo, mas a gente desenvolve o ser humano, né? Que é uma criança em desenvolvimento. E se a gente dá o poder para ela se comunicar, ela vai desenvolver um emocional muito melhor quando ela crescer, porque ela vai lidar melhor com a frustração. E o que é a vida? Frustração várias vezes no dia, ou não? Quantas vezes a gente queria que acontecesse uma coisa, acontece outra, daí a gente se estressa, daí a gente briga. Então, frustração faz parte da vida. Deixem as crianças se frustrarem, mas mostrem o caminho para elas. Então, a disartria é muito comum acontecer, associado à apraxia ou separado, e que quando as crianças têm esses quadros motores, elas são mais conhecidas como preguiçosas. E aí que a gente entra nessa questão toda emocional, né? Que vai interferir com certeza. Aí, a gente chega no atraso motor. Então, o atraso motor, ele é muito parecido com a apraxia inicialmente. Então, a criança, a gente vê que ela não tá fazendo com muita precisão. Ela tem pausas diferentes, ela tem dificuldades, né, na conexão das sílabas, mas com o tratamento, a criança melhora mais rápido do que a apraxia. E aí a gente vê como um atraso motor como possibilidade. Uma dica, né? Mas a gente tem que avaliar todo o contexto. Como que a gente pode perceber e ligar o sinal de alerta, né? A gente sabe que esses diagnósticos todos são feitos pelo fonoaudiólogo, mas a gente, quanto família, como que a gente ativa o sinal de alerta para observar e encaminhar para o profissional adequado? Então, primeira coisa, é uma criança que não consegue imitar a boca. Muito, assim, isso é muito da minha experiência com as crianças, que eu vejo que os pais reclamam muito disso. Bah, eu falo e ela repete algo nada parecido. Então, não é uma troca de letras, né? É uma troca de fonemas. Já liga um sinal, peraí. E cada vez ela fala uma coisa. Então, a bola hoje é ba. Amanhã a bola é B. Inconsistência, estranho também. Já comecem a pensar. Ou seja, ela não está trocando B pelo P. Ela está trocando algo por outra coisa, nada a ver, que ela não tinha feito antes. E assim vai continuando essa troca, né, Cíntia? Isso. Ela não tem um vocabulário articulatório. Então, ela sabe na cabeça dela, se tu pedir pega a bola, ela vai lá e pega. Mas na hora de falar essa palavra, ela diz ba. Aí tu diz, tá, mas o que tu quer? E ela diz bi, b, lá. Mas tu acabou de dizer ba. E agora tu tá dizendo lá, bi, xi. Aí que a gente começa a se questionar o que está acontecendo nesse planejamento motor. Porque elas vão inventando palavras, porque daí elas querem responder, né? Porque a gente está sempre pedindo coisa para eles. Tá, mas me diz pra mamãe, diz isso, diz aquilo. A gente pede uma coisa, eles querem dar a resposta, eles dão resposta a qualquer uma. E daí eles vão falando qualquer coisa. Então, a gente não vê muito isso em crianças com só troca de letras. A troca de letras elas vão fazer bem consistente. Então, bola é sempre mola. Bacia é sempre macia. Ela sempre troca o mesmo som pelo outro. Quando a criança tem uma coisa mais motora, ela não faz uma troca sistemática. Que é isso que é o grande quê. Outra coisa, ela tem uma prosódia. Prosódia é o ritmo da nossa fala.
E é onde tem a sílaba átona na palavra, que é aquilo que eu falei lá no início. Quando a criança troca a sílaba átona de lugar, é mais um sinal de apraxia ou de outros transtornos motores como esses que a gente está falando. Eles todos são parecidos, eles vão se diferenciar muito durante a terapia, que a gente começa a ver melhor. Mas vocês vão ver que as crianças fazem muita entonação diferente. Então, eu quero brincar com Ou as não faz a crianças. entonação, né? Muito comum na síndrome de Down, às vezes não ter a entonação, aquela fala estável, né? Sem altos e baixos, e que é a prosódia. É uma fala monótona. Aí, como é que a gente vai avaliar a Robótica, fala? né? Robotizada. Como é que a gente vai avaliar a fala se tá monótona ou não, se a criança faz só uma palavra por vez? Difícil, né? E é aí que vem a grande dificuldade que o fonoaudiólogo, mesmo com experiência, tem. É difícil, gente, é muito difícil diagnosticar transtornos motores da fala. É muito difícil. E o que a gente vê é que a gente diagnosticou. Aí hoje essa criança tem uma apraxia grave. Ela vai com o tratamento evoluindo, ela está numa apraxia leve. Sobrou detalhes. Às vezes essa entonação não está perfeita. Aí as pessoas dizem, então não era apraxia. Era. Mas ela está evoluindo de nível. E até para a gente dizer o quanto é grave a apraxia, a gente vê pelo grau de inteligibilidade da fala. O quanto essa fala é inteligível. A criança chega para mim, às vezes mais velha, e daí ela conversa comigo como se ela não tivesse nada. Ela faz. Conta histórias e mais histórias, né? Esse é um grau grave. Não tem nenhuma palavra tu entendeu. Tu só entendeu porque ela fez gestos. Gravíssimo. Consegue evoluir? Consegue. Com o tratamento certo, consegue. Com o tratamento certo, com família que acredita no tratamento que o fonoaudiólogo está ofertando, que se dedica, é uma dedicação muito maior do que com crianças sem transtornos motores. Então, exige muito dos pais. E eu sei que é sempre vocês, e isso eu sinto muito que porque eu sei que é muita carga que vocês já carregam, mas infelizmente, mais uma coisa para vocês. E ao mesmo tempo, que bom que depende da gente também, né? Porque a gente tem essa possibilidade de oportunizar, de potencializar o desenvolvimento, trabalhando junto com o profissional, os profissionais, né? Que é uma rede. E com amor, né? Tudo muda. Então, quem ama mais essa criança? Os pais. Por mais que eu ame as crianças, não é o mesmo amor, obviamente que não. E a gente sabe que com amor tudo fica mais fácil e tudo acontece melhor, porque a criança se sente acolhida. Então, a gente não critica ela, a gente dá o caminho para ela. Essa é a diferença. E quando a gente trabalha com crianças com transtornos motores, a gente tem que estar sempre mostrando para ela o caminho, até que a gente vai tirando um pouco esse caminho para ela ir fazendo sozinha, até que ela faça sozinha. Vai tirando as pistas, né? Então, a gente realmente precisa fazer com que essa criança se sinta capaz. E não é com a gente brigando com ela que a gente vai conseguir, né? E dizendo que ela é preguiçosa, e todas as crianças que estão atrasadas para falar são preguiçosas. Tudo é sempre culpa que a criança é preguiçosa. Não. Então, esses dois sinais são o que eu posso dizer para vocês como mais visível. São as crianças que vão ter essas dificuldades de repetir o que a gente falou e de entonação. Então, quando a criança fala uma palavra só, é difícil da gente saber, mas ela vai usar a entonação na palavra de uma forma não muito boa. Então, bola e vai ser bolar, ou ela não vai conseguir organizar esse movimento. Então,
a gente vê apraxia de fala idiopática em crianças que não têm nenhum diagnóstico, que a gente não vê em ressonância, nada, não tem nada. Esse diagnóstico de apraxia, a gente vê em crianças, 1 a 2 crianças a cada 1000. Quando a criança tem deficiência, a gente multiplica isso, fica 4 crianças, 2 a cada 4 crianças. Então, não é tão incomum, mas também não é toda criança com síndrome de Down, toda criança com autismo não fala por causa disso. Não, a síndrome de Down não fala por causa disso. O paralisia cerebral não fala por causa disso. Não. A gente precisa analisar essa criança, a forma que ela está tentando se comunicar. Então, a gente sabe que existe a associação, né, de uma doença de base com a apraxia, mas não é tudo apraxia. A disartria, então, também a gente vê que vem associado. A gente não vê em crianças sem nada, sem ter alguma patologia de base, né, disartria. A gente não vê. Mas a gente vê coisas bem pontuais. Pode ter uma lesão de nervo, pode ter um AVC infantil, pode ter qualquer coisa relacionada a uma lesão cerebral. E aí a criança vai ter uma fala mais lentificada, ela vai ter uma fala menos articulada. E aquela questão, mesmo assim, pode vir em crianças sem lesão, mas com uma síndrome. Então, não vem na criança que não tenha nada. Ela tem que ter uma síndrome de Down, um autismo, alguma coisa que possa vir junto com a disartria. Paralisia cerebral tem bastante, mas não na criança rígida, né? Na criança sem nada. E a causa da dificuldade de fala na disartria é muito mais, então, motora. Muito mais a dificuldade, desculpa, não é motora, mas de força, de lentificar o movimento. A flacidez interfere muito mais do que o planejamento motor, que é o nosso gás do carro. E na apraxia, é o GPS do carro que está ruim. É o GPS que não está enviando a informação certa. E aí o GPS te manda para vários lugares diferentes. Essa é a apraxia. E a falta de gasolina é a disartria. E o atraso motor, ele é muito parecido com a apraxia. E ele vai ter mais relação, então, com a nossa continuidade de tratamento, para a gente saber. Porque se a criança evolui muito rápido em várias palavras, ela pode ter mais um atraso motor. Mas, de qualquer forma, qualquer criança que não está conseguindo se comunicar, não consegue falar, está tentando movimentar e não consegue, fono. Porque sozinha ela não vai fazer. Porque ela precisa de pista. E as pistas quem dá é o fono e ensina a mãe, ensina o pai, ensina como fazer. Na babá. Cíntia, e é possível desde sempre trabalhar tudo isso pensando lá na frente? Porque o foco é lá na frente, né? Assim, quando a criança começa a se comunicar, a gente vai fazendo a estimulação precoce, mas pensando, né, como se tivesse. Eu já ouvi muito isso, né? Assim, a gente está trabalhando como se tivesse apraxia, como se tivesse. Porque chegar lá na frente, a gente peca pelo excesso, né? Peca pelo cuidado. Como é isso para você? Sim. O que eu vejo, assim, eu utilizo as pistas com todas as crianças e eu vejo qual pista funciona melhor. E eu estou trabalhando uma abordagem motora oral. Ela não tem apraxia, ela não tem transtorno motor, mas eu estou usando essa técnica também. Então, mal não faz. Eu estou proporcionando o que o cérebro dela está precisando sem ter certeza que esse cérebro precisa. Por quê? Porque eu vi alguns sinais que me indicam que a dificuldade é essa. Então, antes dos 3 anos, a gente não diagnostica transtornos motores relacionados à apraxia, né? A disartria, a gente até pode, porque depende da lesão que teve no cérebro, a gente pode ter uma ideia se vai ou não acontecer.
Mas a apraxia em específico, depois dos 3 anos, que a gente vai poder dizer, ó, é apraxia. Antes disso, a gente não vai tratar? Vai. A gente precisa, na verdade. Porque se a gente demorar, essa criança criou um caminho alternativo. Ela pegou o GPS dela e foi lá não sei aonde. E para eu fazer esse GPS voltar, demora mais. Mas aí a gente não consegue fazer o GPS voltar? Consegue! Porque a gente é guerreiro. A gente vai fazer funcionar. O fonoaudiólogo vai se dedicar a isso. Por isso que a gente trabalha. A gente trabalha muito no precoce, né? Não é uma estimulação precoce, é uma estimulação essencial, né? A gente não pode. Infelizmente, já aconteceu, você já teve casos, né, de chegar para você, criança com 2, com 3 anos, com síndrome de Down, né? Que a probabilidade é enorme de ter algum transtorno de fala, sem qualquer estimulação de fonoaudiólogo. Né? E as pessoas acham que né, as pessoas acham que vai desenvolver sozinho. Não vai. Não vai. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Quanto antes, melhor. Se vier depois, a gente vai continuar tentando, mas é mais demorado. Então, daí que vem dificuldade de diagnosticar um atraso motor de fala. É mais difícil quando a criança vem com 4, 5 anos, porque ela já criou um monte de caminhos alternativos. E aí, para diferenciar atraso motor de apraxia, quando a criança é mais velha, mais difícil, fica no limbo ali, fica uma confusão. Mas o tratamento é o mesmo. Então, o nome para isso não é tão importante quanto a evolução da criança. Eu quero que ela seja funcional, eu quero que ela possa se comunicar, ela precisa disso para ser independente, então o foco é a evolução da criança. O nome daquilo que ela tem não é tão importante quando eu estou trabalhando como se ela tivesse. Porque se eu trabalhar como se ela não tivesse, eu não vou ajudar. Então a gente tem que estar ajudando. Isso é muito esclarecedor, Cintia, porque às vezes a família, ela fica perguntando, né? Às vezes ela entra numa live, por exemplo, né? Eu já vi isso acontecer. Ah, mas alguém falou que meu filho tem apraxia de fala, quais são os sinais? Às vezes, o bater o martelo realmente é o que menos importa. Vamos trabalhar como se tivesse. Vamos buscar essa informação como se tivesse desde sempre. A gente não pode esperar passar 1, 2, 3, 4, 5 anos para a gente começar a trabalhar como se tivesse. E assim, hoje mesmo eu estava conversando com a mãe de um menino, e ela estava dizendo que dentro do grupo de mães, muitas vezes, elas mesmas dizem entre elas, mas é normal na síndrome de Down. Ele vai falar depois, ele vai falar depois, ele vai falar depois. E aí as mães vão adiando o tratamento. E quando vê, esse depois não chega. Porque o sonho da mãe é ouvir a criança falar tudo, não só uma palavra. E aí a fono começa a trabalhar com essa criança e ela começa pela palavra e vai juntando até que talvez ela faça as frases e conte histórias, mas para isso demora. Agora, se eu começo antes, demora muito menos. Muito menos. Porque capacidade elas têm. É nós que precisamos saber como fazer. O que nós temos que fazer? Porque a criança, ela não vai responder a algo que não está funcionando. Então, se não está funcionando o que eu estou fazendo, eu preciso mudar. Eu preciso fazer funcionar. Porque eu acredito no poder do cérebro, no poder da estimulação precoce e estimulação em geral. Porque a gente consegue mudar uma configuração, um funcionamento cerebral quando a gente faz certo. Então, se a criança não está da neuroplasticidade, né, Cíntia? A neuroplasticidade cerebral. Se a criança não está evoluindo, alguma coisa tem. Claro que a gente sabe que tem momentos que a gente não consegue mais que isso, que a gente fez tudo. Mas antes tem que fazer tudo. Antes de eu desistir. Então, a gente precisa fazer algo para ajudar essa criança o máximo possível. Então, a gente vai fazer
um tratamento diferente para criança com apraxia, não é nada a ver com uma criança de desenvolvimento onde ela troca letras, é outra coisa. Mas essa questão de fazer o curso para os pais de apraxia com crianças com suspeita ou crianças que estejam com dificuldade para falar, a gente vai fazer. E a ideia é ajudar as famílias com as pistas, como que é para te dar pista para essa criança, como fazer isso de forma que ela possa repetir o suficiente, como que ela pode fazer para realmente ser funcional, ela evoluir na fala, porque eu acredito que todo mundo pode evoluir. Todo mundo precisa se comunicar, né? E a gente está aqui para isso, né? E o que é esperado? O que a gente, quanto família, pode esperar no desenvolvimento de 1 ano, no desenvolvimento de 2 anos, assim, ter como referência os primeiros anos de vida? Para criança com síndrome de Down ou para crianças em geral? Vamos pensar em geral e depois a gente conversa um pouquinho mais sobre síndrome de Down. Olha, até 1 ano, a criança, ela muda todo mês. Então, ela nasceu, acordou, dormiu, comeu. Acordou, dormiu, comeu e acorda mais ou menos, né? Mas ela já tem muito aquela questão da visão. Uma coisa que eu quero explicar para vocês, tudo que eu vou falar sempre eu quero trazer a explicação por trás. Porque eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Claro. Quando a criança nasce, o cérebro dela tá inteiro lá, mas as conexões dele não. E aí, quem que vai fazer conexões funcionarem? Nós, o ambiente. Se eu tenho um ambiente estimulador, o cérebro faz conexões específicas. E se eu tenho um ambiente que não estimula tanto, menos. Agora, eu posso ter um ambiente estimulador bastante e mesmo assim o cérebro criar conexões erradas? Pode, porque tem a questão genética. Aí que eu digo, tudo influencia? Tudo influencia. Eu nem cito muito o que influencia porque eu vou esquecer de algum, porque tudo influencia. Mas vamos voltar ali. Nesse começo que a criança nasceu, as conexões não estão formadas. O cérebro está preparado para receber estímulo visual e auditivo. Essa área é o que está bombando no cérebro. O cérebro está só esperando ouvir a gente falar, a gente mostrar coisas para a criança ver. Essa é uma fase que o cérebro está a 1000 para visão e audição. Muito, muito. Ali no 3º mês, ele já começa a estimular a linguagem. A área da linguagem está muito ativa. Ela tá brilhando, esperando alguém ir lá botar a aguinha na plantinha. Quando a criança nasceu, ela escuta tudo que tu tá falando, mas ela não entende nada. Mas o cérebro tá fazendo noção de gramática, noção de fonológico, o que é esse som, representa aquilo, como que eu junto numa palavra. O cérebro ele tá em constante receber. Então, até os 3 meses, a criança está muito ligada visualmente e auditivamente. Depois dos 3 meses, que começa a atenção compartilhada. É quando a criança começa a te olhar, mas com função de, tipo, te admirar, de ver que tu é a mãe. Antes disso, eles sabem pelo cheiro, mas não tanto quanto fazer uma conexão visual contigo, de olha para ti, olha para o brinquedo. Eles estão começando nessa fase. Então, o que a gente espera? Que com 3 meses... Para lembrar, Cíntia, que a visão também vai avançando aos poucos, né? Tudo vai avançando aos poucos, não tem nada Eles que para. Quando nascem, o tempo tudo inteiro. embaçado e a visão vai melhorando à medida que eles vão crescendo. Eles não é bem um embaçado, mas é uma visão que não tem representação no cérebro ainda. Então, ele está em processo de conexão e quanto mais eu estimulo cores para a criança, coisas com cores, coisas com formas, para ela pegar, para ela olhar, mais eu faço esse cérebro interpretar o que ele está vendo. Então, no início, ele não interpreta tanto o que ele está enxergando. E aí que parece que é isso de embaçado, mas a questão toda é que ele não está interpretando ainda.
Porque quem interpreta é o cérebro. O olho vê, mas quem interpreta é o cérebro. A boca fala, mas quem interpreta, quem raciocina e manda é o cérebro. Tudo é o cérebro. Então, esse começo da vida, a criança, ela tá só adquirindo coisas, ela tá aprendendo tudo isso, o que ela ouve, o que ela vê. Então, a gente precisa estimular a criança nessas duas vias bastante, visual e auditiva, bastante conversa. Depois disso, a gente vai vendo essa atenção compartilhada. E que a gente nota que crianças com autismo já tinham dificuldades nessa fase. Então, com 3 meses, 4 meses, a criança ela não compartilha tanto esse olhar, essa interação pelo olhar. Então, o olhar que fala, ele fala cedo, com 3 meses, a gente já vê. Então, daí com 4 meses a criança já está bem mais ativa, com 5 meses também, com 6 meses ela já senta, né? Ela já está sentando sem apoio, daí ela já começa a introdução alimentar, já começa a trabalhar a musculatura da fala, tudo que é relacionado à fala já começa, né, a ser estimulado. Então, o bico nessa fase não causa um mal. O bico é uma necessidade de sucção da criança, que ela tem que ser tirado, porque ela não tem essa necessidade depois de... No momento certo, né? Então, ela tem que mudar o que ela precisa de aconchego. O aconchego da sucção do bico é numa fase. Depois disso, o aconchego é outro. O aconchego tem que ser um carinho, ela tem que se sentir bem nessa, né, numa questão mais emocional. O bico traz essa questão emocional. Mas aí a gente já tá entrando de novo em outras coisas, porque tudo influencia na fala. Mas aí, na criança com síndrome de Down, a gente vê assim também, é igual. Nasceu, o cérebro tá super ativo para desenvolver visão, audição nos primeiros 3 meses, e depois a linguagem. Mas acaba que a gente vê um atraso acontecer por causa da questão motora. A criança não senta tão cedo e aí ela tem mais dificuldade de explorar o ambiente. E aí ela vai ter menos estimulação, porque ela depende muito de nós para fazer com ela. E a criança com síndrome de Down, ela tem menos destreza, e aí ela não consegue pegar tudo que ela gostaria ou que ela está enxergando. E aí é nós que temos que dar para ela. Então, muda. E aí acaba que o atraso acontece já ali, mas se a gente sabe disso, a gente não vai deixar isso acontecer. E é isso que eu quero dizer. Se eu informo os pais desde bebê, eles não vão deixar isso acontecer. Eles vão saber que, meu bebê com síndrome de Down, eu preciso fazer mais assim, porque senão ele não vai conseguir fazer, e aí eu tenho que eu. Então, é por isso da importância da informação. Informação é o principal, informação científica, né? Informação não diz que me diz, alguém que falou para mim, alguém que disse. É normal, né? É assim, né? Pode continuar assim, que é assim, é o esperado, né? Exato, exato. Então, a gente sabe que a criança que tem um desenvolvimento neurotípico vai ter, com 1 ano, já algumas palavrinhas, tá? Ela já vai falar algumas coisas. Essa é a pergunta, é isso. Com 1 ano, o que ela já, provavelmente, vamos falar de síndrome de Down também. O que é esperado que a criança fale com 1 ano na T21? Não tem tabela. Não tem. Aí o que acontece? O que acontece quando não tem uma previsão? Cada um acha uma coisa. E cada um faz do jeito que acha. Então, o próprio fonoaudiólogo vai dizer que a criança não está falando porque ela tem síndrome de Down e demora mais. E agora? Demora quanto? Não se sabe. Agora, quando eu começo a tratar um bebê, ele tá comigo desde bebê, eu consigo prever. Porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô pedindo para essa mãe fazer. Eu sei o quanto eu tô estimulando aquela fala desde bebê. Agora, uma criança que veio com 1 ano e ela nunca tinha feito fono, eu não vou saber tanto. Eu não vou conseguir ter tanta noção. Porque ela passou 1 ano com estimulações talvez inadequadas, ou que a família não sabia o que tinha que fazer e não fez. Então, por isso que as tabelas não existem. Aí,
Eu achei, para não mentir para vocês, uma tabela. Só que a tabela é assim: primeiras palavras, entre 1 ano e 3 anos. E aí faz com que a família ache que sempre é assim, que até os 3 ela vai começar a falar, mas não é assim. A gente, na criança com síndrome de Down, a gente precisa sempre trabalhar o motor focado numa palavra. Porque aí eu já consigo promover para ela algumas palavras. Então, por exemplo, com 1 ano ela já pode E falar ela já umas... começa a automatizar, né, Cíntia? O contexto, né? O contexto do brincar, o contexto todo da estimulação, o contexto familiar. A partir do momento que a gente associa, né, a gente está trabalhando a fala e ao mesmo tempo a gente está proporcionando, né, todo esse desenvolvimento. Quando a gente ensina a criança a falar uma palavra, Vou ela só vai, botar um carregador aqui, tá? ela vai fazer o significado dessa palavra, né? Ela vai saber que mamãe significa minha mãe. Porque senão ela não vai falar com significado, se ela não sabe o que ela está dizendo. Então, por isso, de associar muito as imagens, associar muito a questão real do objeto. Então, eu digo o nome da coisa, mas eu tenho que ter essa coisa na frente e não falar para a criança, diz bola, e nem tem uma bola ali perto. Ela não vai saber o que ela está dizendo. E a criança constrói o significado com o tempo. Então, a compreensão normalmente é melhor do que a expressão. Então, a criança entende melhor do que ela fala. A criança com síndrome de Down também. Então, a criança com síndrome de Down vai desenvolver a compreensão muito melhor do que a fala. E a apraxia, uma das coisas também que a gente nota é que a criança entende tudo e não fala. Então, isso também é um sinal. Mas, no caso, já é esperado que a criança entenda tudo antes dela falar. Então, é difícil, as coisas, elas se entrelaçam. E por isso que a avaliação, ela é difícil, né? Mas, assim, o que é importante da gente ver é que a criança com síndrome de Down pode já ter, sim, 5 palavras no mínimo com 1 ano. Pode. Pode. E ela pode ter 10, ela pode ter 20. Ela pode. Mas a gente tem que fazer o estímulo, né? Então, palavras repetidas de sílabas, mamá, papá, outras palavrinhas, por exemplo, Dá, o quer. dá, coisas de verbo, eles são um pouco mais difíceis para as crianças entenderem no início. Então, coisas mais concretas, tipo isso, mamãe, papai, para bola. Começar assim com o começo da palavra, ela também já pode tentar fazer. Claro, tudo que é com A mais fácil do que com O. Preciso de mais... Bom, né? Não tem como eu entrar nisso, mas assim. Ali eu vi uma pergunta sobre a escola bilíngue para crianças com T21. Você pode contar a sua experiência com o Noah também, Cíntia. Conta pra gente aí também. Aproveita esse momento. Sim, eu atendo online o Noah, que ele mora nos Estados Unidos e ele fala inglês e português, ele tem síndrome de Down. E aí, o que acontece é que, inicialmente, eu falava com ele em inglês, porque português ele não dava muita bola, ele não queria, porque ele ia ouvir mais inglês na rua, né, onde ele vai. Então, eu comecei a ajudar a mãe a fazer essa questão de bilinguismo. E agora ele fala uma palavra em inglês e já fala em seguida em português. Então, o que a gente vê? O bilinguismo, ele é uma maneira de estimular as crianças cognitivamente também. Então, crianças com síndrome de Down, crianças com qualquer deficiência, elas também têm a capacidade de fazer 2 línguas. Quando elas estão menores, quando elas têm menos de 3 anos, elas têm mais possibilidade de conseguir adquirir o sotaque, né? Quando elas são menores. Então, até o sotaque fica quase igual. Depois disso, o sotaque não fica perfeito, porque nós, adultos, aprendendo, também não fica perfeito. Mas a criança consegue falar. Então, o bilinguismo, ele é
visto pela Associação Americana de Fono, as pesquisas, tudo que eu tô falando para vocês é tudo de acordo com as pesquisas, tá? Elas indicam que o bilinguismo, além de ser algo importante para o desenvolvimento cognitivo da criança, ele não atrasa a fala. Não atrasa a fala, gente. Vocês que moram fora do país, não pensem que é por isso que os filhos de vocês não estão falando. Não é. Não é. Ai, será que ele está se confundindo? Ele pode estar se confundindo, então a gente tem que atuar. Mas não é por isso que ele não está falando. E aí que vem toda a questão de avaliação diagnóstica. Ou por que ele não está falando? Ou por quê? E aí que nós vamos descobrir o que está acontecendo. Mas assim, bilinguismo é bom para todas as crianças. Não é porque a criança tem uma deficiência que ela não é capaz de aprender 2 línguas. Então, ela é capaz de aprender 10 se ela quiser. E eu acho que isso é importante, inclusive dos pais, nós todos, profissionais, todo mundo. O capacitismo é justamente pensar que por a criança ter T21, ela não consegue, ou que é esperado. Mas também eu não estou dizendo que a gente está dizendo que eles não têm dificuldades. Tem. Mas eu preciso tratar, eu preciso ajudar. E não dizer que tudo bem. Ah, é assim. É assim. Dá desculpas, né? Infelizmente, então, a sociedade como um todo dá desculpas, né? Ah, é assim porque tem síndrome de Down. É mais fácil? Porque... E não fornece as oportunidades, não abre o leque de oportunidades e dá as ferramentas, né? Instrumentalizar tanto essa criança quanto a família. Então, assim, o capacitismo, a gente reclama, né, que os outros fazem, mas quem faz também? Nós pais, olha, eu não sou ainda, mas os pais também, porque a gente acha que a criança tem uma síndrome e ela já não vai fazer. E aí eu já não tento. Opa, tô sendo capacitista ali. Eu só vou dizer que ela não sabe quando eu tentar. E eu tentar de várias formas. Porque o cérebro dela não aprende de qualquer jeito. Ele aprende do jeito que ele precisa. E não sou eu que digo o que está certo ou errado para esse cérebro. É ele que me diz, ó, não está funcionando. Eu troco. Quem tem que ser maleável é o adulto. Eu tenho que adaptar. Eu vi que não funcionou, vou trocar. E eu aviso as famílias, ó, não deu certo, vamos trocar. Por quê? Porque eu também não sei tudo. E ninguém sabe tudo. Mas a gente tem que tentar. E eu nunca vou dizer que uma criança não sabe, ela não consegue, porque eu não tentei tudo ainda. Eu vou tentando. E por isso que eu faço os cursos em todas as áreas possíveis, porque eu preciso saber como ajudar essa criança. Eu não me conformo em ver ela com dificuldade sem eu poder fazer alguma coisa, porque eu sei que o cérebro tem condições de aprender. Neuroplasticidade é a vida inteira. O que a gente sabe é que depois dos 3 anos é mais demorado, mas não é porque não vai funcionar. Funciona, mas daí tu tem que ter mais resiliência. A família não pode desistir, a família tem que ir junto com nós. Então é isso, esses detalhes que fazem a diferença totalmente na vida das crianças, né? Ali perguntaram que idade pode começar o bilinguismo a partir de quando ela começa a falar. Eu digo, gente, comecem assim, ó, não tem na verdade, idade. desde bebê, né? Porque às vezes, se os pais falam outra língua, ele pode desde sempre falar, né? As 2 línguas, 3 línguas com a criança. E a criança tá só assimilando aquilo e quando começar a falar, tá falando. Aquele processamento, né? Aquele processamento que o cérebro faz da língua materna, né? O cérebro pega e analisa tudo que tu tá falando e bota nas pastinhas, o que que o som, o P quando eu boto no M, quando eu boto o A fica assim, quando eu boto o G fica assim. Essa análise que o cérebro tá fazendo quando o bebê nasce, ele vai fazer nas 2 línguas, nas 3, nas 4, nas 200 línguas que vocês quiserem. Agora, quando eu ensino a criança a linguagem dos sinais, língua dos sinais de bebês, é considerado bilinguismo, tá? Então, isso é mais uma língua. Por quê? Porque eu tô fazendo uma língua diferente, ela não é falada, ela é um vocabulário a mais. Quando eu tô ensinando a criança a pedir coisas com as mãos, porque ela ainda não consegue falar,
eu estou fazendo ela fazer a imagem mental do que significa aquilo. Então, além do gesto, eu estimulo o cognitivo e eu estimulo uma transição para a fala, né? Eu não vou deixar ela só fazer o gesto e a vida inteira aí ela... Não é isso. É... Aqui em casa a gente ainda é automatizado, né? O Theo às vezes fala mais, mas ele verbaliza também, mais. E quando ele tá bravo, ele fica mais. Exato. Então, eu ensino a língua de sinais para as crianças, bebês com síndrome de Down, para dar poder, que eu acho que isso faz com que eles sintam o poder que eles têm. E aí, que eles começam a querer falar mais ainda, porque é difícil uma criança de 6 meses com síndrome de Down, a gente falar uma palavra e ela querer falar, porque ela não faz associação com o poder que ela tem. Mas no momento que eu introduzo uma língua dos sinais, eu consigo fazer com que ela se sinta que ela tem poder no ambiente dela. E aí ela vai, em vez de ter alguém enfiando comida goela abaixo da criança, a criança pede se ela quer mais. Ela não fica aqui recebendo a comida sem um respeito de entender se ela não quer mais, gente. Não quer mais. Não é porque ela comeu menos hoje que ela vai ficar desnutrida. Isso mesmo. Respira, né? E aí que começam as seletividades alimentares também, que interferem na fala depois. Tudo vai interferir na fala, né? Como eu tinha dito no começo. Mas assim, é muito, muito delicado trabalhar com fala, é trabalhar com a criança, com a família, com o ambiente, com a escola, com todo mundo, com o cachorro, com todo mundo. Com a genética. Bom, equipe médica, com tudo, com todo mundo. Tu tem que trabalhar, falar com o dentista, falar com todos, porque todo mundo vai estar uma grande parceria para essa criança desenvolver melhor. E a gente hoje falou dessa questão motora, né? Mas tem muitas outras coisas que podem interferir. Eu estava dando uma lida nas perguntas aqui que a gente teve para ver o que faltou. Quem ainda tiver mais alguma pergunta, assim, dessa aula maravilhosa que a Cíntia está nos dando aqui ao vivo, aberta para todo mundo. E a gente não comentou, então, assim, quem ainda tiver perguntas, podem enviar aqui nos comentários ou no bloquinho de perguntas para a gente responder, né, Cíntia? E também a gente não comentou sobre a tela. Qual o impacto do excesso da tela no desenvolvimento da fala e cognitivo? Acho importante, que foi a pergunta que aconteceu aqui na prévia aqui das perguntas. As perguntas foram bem, assim, estratégicas, né? Porque eu não consegui responder de forma simples, né? Nenhuma. Porque todas as que a gente viu ali juntas foi... Mas essa também é mais uma que varia muito, tá? Por quê? A sociedade brasileira e americana dizem que não pode telas até os 2 anos. Não pode, não pode, não pode. Porque tu tá estimulando a criança com coisas que o cérebro dela não deveria estar vendo. E sim, ele tem que estar olhando para pessoas, ele tem que estar se comunicando com pessoas e não com um tablet, com uma TV, porque a TV é passiva. A TV não responde, a TV não interage. Agora, se a TV interage... A TV não discorda. A TV não faz nada, ela tá ali apresentando algo e a criança tá lá assim. Ela não tá aprendendo linguagem. Ela pode estar aprendendo fala? Pode. Por quê? Porque ela pode estar aprendendo algumas palavras que a TV fala e a criança gostou, ela fala. Mas linguagem, não. Onde que eu uso essa palavra? Só quando eu vejo o desenho. Não é funcional. Não está sendo na interação. Eu não estou interagindo com a minha família com essa palavra. Então, não é funcional. Então, ela está aprendendo, mas não está sendo usada. Então, até os 2 anos, o indicado é não uso de telas. Por causa disso. Por causa dessa questão realmente de dificultar a interação das crianças. E elas acabam se distanciando socialmente. E aí, nessa fase que o cérebro está em desenvolvimento ali até os 3 anos, né? O cérebro está esperando receber estímulos de socialização. Se o cérebro não recebe isso, porque a criança fica mais tempo na TV, no tablet, no celular, o cérebro pensa o quê?
Então, eu não preciso me focar minha atenção em pessoas. Eu vou me focar só em coisas da TV. E quando isso acontece, às vezes a criança parece que fica em outro mundo. Ela só quer saber daquilo. E aí algumas mães perguntaram se isso causava autismo. Não causa autismo, mas sintomas parecidos que não, se a criança tem na biologia, na genética dela, a tendência de ser autista, o tablet e a TV vão ajudar isso a aparecer de forma mais drástica, assim, que tu vê mais, né? Tu vê que a criança tá só vidrada no computador, no celular, no tablet, ela não conversa, não faz atenção compartilhada com a família. Não é o tablet o único que causou, mas ele ajudou a aflorar. Isso sim, mas não é o tablet que vai causar autismo, não, é genético, isso já está comprovado. Então, quando a criança não aprende com pessoas e aprende só com a TV, ela interage menos e ela usa menos a linguagem. Então, o quanto a TV e o tablet vão atrapalhar o desenvolvimento da fala é justamente na interação, no uso da linguagem. E eu vejo, assim, as mães me mandam, porque eu fiz uma campanhazinha no meu Insta, Eu sou desse tipo também, Cíntia. no Não meu, tela tem 2 anos. no Eu sou meu assim também. Stories, eu postei ali, né? Então, pedindo para as pessoas tentarem ficar sem TV, sem tablet por um tempo para ver se não melhora a fala das crianças. E muitas mães me mandaram, realmente, já notei diferença. Então, Comportamento, né? Carol Gontijo que vai falar pra gente. Comportamento, gente, vai no ápice da melhora, né? Então, assim, um ambiente estimulador promove uma criança mais, mais hábil, né? Nessa socialização, mas Pronto. não é só, né? Claro que as famílias têm famílias que estimulam muito e mesmo assim não tá acontecendo. Então, tem alguma coisa. Uhum. E aí que tu tem que pedir ajuda para o profissional que sabe o que está acontecendo, instruir a família e a família poder fazer o que precisa fazer, porque é aí que a criança evolui, né? Então a família ela não sabe o que fazer muitas vezes, e aí que a criança não desenvolve e aí a família acha que, né? Mas eu faço tudo, mas tá faltando alguma coisinha ali que é o profissional que vai te ajudar. Isso. Cíntia, a Cris, mãe do Miguel, ele tem síndrome de Down de 1 ano e 8 meses e ele sofreu um AVC e teve que passar por uma cirurgia cardíaca. Então, ela deixou nos comentários aqui que será que talvez seja isso que esteja interferindo e prejudicando ainda mais a fala dele? Seria importante ver a ressonância dele, se ele tem, porque o que a gente vê, assim, as crianças que têm um AVC infantil, elas se prejudicam porque elas ainda não tinham desenvolvido algumas coisas, e aí o AVC causou uma quebra. A criança nunca tinha nem feito ainda, né? Por exemplo, vamos dizer que ela não tinha pulado. Então, o cérebro nem tinha registro desse pulo. E aí, com o AVC, acaba que a criança não tem aquele estímulo que ela deveria ter tido. E o AVC matou células, matou neurônios. Então, agora o cérebro tem que se reorganizar, ele tem que ir para outras áreas. E esse processo que atrasa um pouquinho mais a aquisição de algumas coisas. Mas, por exemplo, se ele teve uma lesão que pegou áreas importantes para a fala, provavelmente ele vai se enquadrar numa disartria. Então, ele já tem que ser tratado como se ele fosse ter propensão a isso. E aí, a gente já vai exigir palavras dele agora. Eu vou ver o que está acontecendo e eu já vou fazer ele falar o que eu conseguir, qualquer coisa. Ele já tem que estar falando com a estimulação. Por quê? Porque agora o cérebro teve AVC, mas ele vai se reorganizar e a gente vai aproveitar esse tempo. E aí que afinal de contas, ele está com 1 ano e 8 meses, né? Então, assim, vamos focar e trabalhar. Isso, mas aí é importante realmente
olhar a ressonância, ver quais foram os locais de lesão. E normalmente, se a criança tem dificuldade motora num todo, também é um indício da complexidade, da dificuldade relacionada à disartria. Então, quanto mais dificuldade motora global que ele tiver por causa do AVC, mais difícil é essa organização motora oral. Então, é importante que a gente faça tudo que for possível agora que o cérebro teve um AVC, agora ele tá desesperado, perdido. E o que eu vou fazer? Vou organizar esse cérebro, vou dar o GPS que ele tá precisando. Quem que dá? O profissional que guia o pai. E o pai vai lá e faz a mágica acontecer junto. É mágico. Por isso que eu gosto de trabalhar com isso, porque é mágica. É mágica de muito estudo, é muita coisa que a gente tem que fazer, mas funciona, e a gente estuda pra caramba, é muito mesmo, porque é muita coisa que varia, mas funciona, e vale a pena, não desiste, vai dar tudo certo. Aí a Cris já deu notícias que não teve lesão, então que a Cris já deu esse feedback, maravilhoso. Que bom, então, mas trabalhar nessa fala, não deixa a criança ficar sem falar, se ela tem que ter estimulação motor oral. Assim, ó, só fica focando nisso, a fono vai lá e vai fazer isso, é isso que ela vai fazer. Eu vi uma mãe perguntando também do corpo caloso, né? Se a criança não tem corpo caloso. Ela já fala, porque o que acontece, tá? Eu vou tentar explicar de um jeito também simples, que nunca é, mas eu vou tentar. O corpo caloso é o meio do cérebro que conecta um hemisfério com o outro. Tem coisa que o cérebro usa esse lado para fazer e tem coisa que o cérebro usa esse lado para fazer. E aí, o corpo caloso liga os dois. Então, eu tô aqui querendo fazer a fala. A fala tá no esquerdo. Vocês estão me vendo ao contrário, né? O esquerdo. A fala, motor da fala tá no esquerdo. Mas a entonação da fala tá no direito. E aí a conexão entre os dois hemisférios não existe. Vai depender quando que essa criança começou a ter estimulação. Porque se ela começou a ter estimulação desde cedo, pode ser que a gente faça o cérebro fazer tudo de um lado só. Por isso que eu digo o poder do profissional que muda a vida e o funcionamento cerebral de uma criança, de um adulto com AVC. Então, assim, eu acredito no trabalho que eu faço porque eu vejo a mudança de funcionamento cerebral. Se a gente faz direitinho, né? E muitas vezes o direitinho a gente descobre com o fazer, porque não existe regra, mas existe. A única coisa que eu sei é que eu consigo evolução, nem que eu tenha, né? Porque eu sei que o cérebro é plástico, ele vai dar um jeito de tentar. Então a gente confia no cérebro. Eu confio no cérebro, eu não confio em mim, eu confio no cérebro. Eu sei do potencial das crianças por causa disso. Ela falou que fala palavras soltas, mas não forma frases. Está com 5 anos. Ó, a prosódia, o ritmo da fala, precisa normalmente de uma frase para a gente ver como é que tá o ritmo da fala. Então, a área esquerda do cérebro provavelmente está ativa ali para aprender a falar, mas a entonação ele não está fazendo, né? Então, mas isso não quer dizer que a gente não vai poder ensinar. Eu nunca vou dizer nunca. Acabei de dizer, mas né? Porque eu acredito muito no potencial. Eu acho que a gente tem que acreditar também. E quando a gente acredita, as coisas mudam. E quando a gente ama, as coisas mudam também. Lindo, Cíntia. E é isso mesmo, né? E é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente trabalha tanto, por isso que a gente quer alcançar o Brasil aí com o nosso trabalho, com a nossa missão, porque a gente acredita na transformação, né? E o mundo de oportunidades a todas as crianças, né? É super importante. E é por isso que a gente está aqui. Acreditem nos filhos de vocês. Não usem a síndrome de Down como desculpa. Não aceitem isso.
eu sei que a síndrome de Down vem com isso, 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 isso. Mas todo mundo que nasce com síndrome de Isso, Down na verdade, eu nasce tenho com contato, né? hipotonia, certo? E por que que alguns falam e outros não? Por que que alguns falam melhor que outros? A hipotonia não é a causa da fala não estar boa. A criança tem hipotonia, não tem? Tem. Ela caminha? Caminha. A hipotonia é a Corre, causa? corre. Não é a causa. Não é. A gente tem que fazer a detetive. Eu preciso saber o que que houve que essa criança não está falando. Ela tem potencial. A gente sabe que ela tem. O que está acontecendo? Eu que estou fazendo algo errado. Vou lá mudar isso. Eu não vou dizer, porque é muito Também. fácil. É muito fácil eu dizer. Olha, já estou começando a me alterar. É muito fácil eu dizer é da síndrome de Down. Porque aí não sou eu que estou errada. Pensem nisso. Isso não é só o profissional que faz, os pais também. Porque daí os pais não procuram ajuda. Então, Fica na zona confortável, né? Porque é confortável, Cindy. É confortável essa zona, né? e é uma Então, fuga, é uma digamos. fuga, é uma fuga. E eu entendo, porque algumas vezes eu penso, putz, mas então eu acho que agora é a síndrome de Down. Daí eu vou lá, daí eu vou dar uma estudada, eu penso, vou tentar isso aqui. Aí dá. Então, quem limita é nós. E eu só vou dizer para um pai que eu não vou conseguir alguma coisa depois que eu tentei tudo. Porque existe o limite terapêutico, existe, infelizmente, mas eu não vou dizer para esse pai que ele não vai melhorar. Nunca! Porque eu não tentei tudo ainda. E vocês têm que saber disso. Que não é a síndrome de Down. Por favor. Isso, gente. A gente vive isso, né, Cintia? A gente vive isso. Eu fico. Quando eu volto, né? Meu filho já está com 4 anos. Eu olhar para trás, esses 4 anos, ele só quebrou paradigmas. Ele só veio transpondo barreiras. Às vezes, barreira da própria família. Não, eu sempre acreditei muito, né? Eu sempre empoderei, talvez muito além da conta. E às vezes a família me falava, né? Calma, Dani, vai com calma. Pode ser que em algum momento você, né, se assuste ou se decepcione dele não alcançar algum tipo de objetivo traçado, né? Dentro, pensando nas terapias, nas estimulações. E não, ele só vinha quebrando, quebrando as barreiras, né? Assim, e a gente tem que trazer todo mundo para essa vibe, né? Para esse movimento, porque é possível, sim, é possível, né? E a gente acredita e a gente tá dando essas ferramentas, né, Cíntia? A gente não só está acreditando e focada no nosso trabalho, no nosso meio interno, a gente está utilizando a tecnologia, utilizando essa conexão para a gente oportunizar ainda mais. E eu vou fazer um parênteses aqui, porque o Dia Internacional da Síndrome de Down no ano de 2021 é conectar. O tema desse ano é conectar. E assim, caiu, né? Como uma luva. Uma luva com a 21 Conecta, porque a gente está aqui para estreitar essas pontes, né? Quebrar essas barreiras, esses tabus que existem lá fora, mas não podem existir aqui dentro, né? Dentro da nossa casa. Lembrem que o capacitismo a gente fala dos outros, mas a gente aplica dentro de casa às vezes. Não pensem nisso. E não estou dizendo que é porque a gente, nossa, a gente acredita demais. Não, eu só não limito. Eu não vou dizer o que a criança não vai fazer. Eu vou fazendo. E o que ela conseguir, ela consegue sempre um pouquinho mais. Eu não vou aceitar. Eu não olho e digo, agora tá bom assim, porque a síndrome de Down é assim. Gente, isso aí é over. Passado. A gente tá acabou em mesmo. 2021, né? 2021. Eu já nem sei mais que ano a gente tá. Porque assim, ó, a gente não vai pensar nisso. A gente vai estimular. O que ele responder, ótimo. E se eu não estimular, ele não vai responder nada. E aí, é da síndrome de Down? Ou fui eu que não fiz? Aí que vem o problema. Então, a síndrome de Down não é o bicho de 7 cabeças de tudo. A gente tem que fazer a estimulação que eles precisam.
O que eles vão responder, o quanto eles vão responder, a gente não sabe. Mas se eu não tentar, a gente não vai saber. E eu não vou dizer antes de tentar, como eu falei antes, que eu começo a me alterar aqui. Ah, queridas das mães aqui falando, né? Que bom que a gente motiva vocês. Esse é o objetivo. Porque vocês têm que acreditar, e a criança sente. Ela sente quando a gente acredita nela. Ela Total. sente. Ela sente. E eu tô muito assim com a minha cabeça a mil, sabe? Porque esse ano foi um ano muitas coisas com a distância, muitas crianças acabaram tendo prejuízos em todos O os ano passado, âmbitos. né? Ano passado. E eu tenho muito pensado nisso, o poder que a gente tem mesmo à distância, e eu tenho tentado. Eu pego no final de semana, eu faço vários vídeos, eu faço toda uma organização para postar durante a semana na minha página, para deixar vocês com um pouco mais de informação. E que, por causa disso, que eu pensei em outros cursos que eu já vou passar para a Dani depois, porque eu tô vendo as necessidades de vocês ali na página, eu recebo, meu Deus, assim, ó, é uma angústia às vezes de eu ver vocês me mandando mensagens desesperadas. E eu acho que é com o nosso curso que eu já tô com ele na minha mente, que vai fazer vocês terem o começo, meio e fim. Porque nas postagens que a gente vai postando, mas não faz a continuidade que no curso vocês vão ter né? Fica mais fácil para vocês entenderem. E como a postagem passa toda semana, a gente não consegue fazer todo mundo seguir um caminho, né? Porque fica mais difícil. Então, fica muito solto, né, Cíntia? E a ideia do curso é organizar e concentrar e passar, né, as ferramentas mesmo, né, da forma de ser trabalhado. Isso, Bem então e compreensível, né, para a família. Isso, então essa questão da praxia é algo que eu estou pensando muito em fazer, esse curso onde eu vou ensinar as palavras, como que a gente pode ensinar para a criança algumas palavras funcionais, coisas que a criança vai ter que usar no dia a dia dela, como fazer com que ela repita. Eu vou escolher algumas, eu vou até fazer uma pesquisa ali nas perguntas, eu vou pedir até para a Dani também botar no dela, da Conecta, eu vou botar no meu, palavras que vocês sentem que é importante. E aí a maioria das palavras que vierem, quanto mais vierem, mais eu vou poder organizar um curso pensando Maravilhoso, sim. nas palavras mesmo que vocês precisam no dia a dia de vocês. Então, fazer bem de uma forma que é o que vocês estão precisando. E, de novo, não é para substituir a fono, por favor, né? Não quero dar esse problema. Mas como uma forma de alento também para vocês, quem não consegue ir na fono, quem não está podendo. E aí eu vou fazer uma coisa assim, bem específica nas palavras. Pensei nisso esse mês aí passado todo. E aí agora eu tô anunciando aqui para vocês em primeira mão. Nem a Dani sabia direito ainda. Nem eu tenho essas informações ainda. E a gente, logo, a gente está virando uma chavinha, né, na parte de TI. Gente, a 21 Conecta é uma plataforma gigantesca e aos poucos a gente está apresentando as ferramentas para vocês, né? Os profissionais que estão aqui podem se cadastrar, devem se cadastrar. Aqueles profissionais que se buscam, se identificam, né, com o contexto, são familiarizados na síndrome de Down, se cadastrem. As famílias também, a gente tem uma aba de família para se cadastrar. E os cursos, a gente já tem vários cursos gravados dentro da 21 Conecta, que você pode entrar agora, acessar e adquirir e já começar a assistir. E esse aí a Cíntia já está dando um spoiler aqui para todos vocês, que nem eu mesma estou sabendo, que a gente vai lançar muito em breve. E amanhã, provavelmente, a gente vai virar uma chavinha na plataforma, a parte de cursos, ou seja, a gente está trabalhando afinco no desenvolvimento da parte de TI para facilitar a vida de todo mundo. A gente está aqui para potencializar o desenvolvimento e facilitar aquela família que está ali trabalhando, né, que acredita e que quer estimular diariamente dentro de casa, principalmente nesse período de pandemia que a gente sabe no potencial da família, né? O poder está na mão da família. Muito, muito, muito. Nossa, eu tô aqui só já na minha mente tudo que eu vou fazer nesse curso aí, que, meu Deus. Só que assim, uma coisa importante de dizer, que esse curso é
digamos, o segundo ou o terceiro, tá? O que eu quero dizer com isso? A pessoa, para fazer esse curso aqui, que eu tô com a minha mente programando, precisa ter o conhecimento do primeiro. Por quê? Porque eu falo coisas que vão se conectar com esse outro. Aí o primeiro é da fala, né? O desenvolvimento da fala. E como estimular Como funções. posso ajudar o meu filho a falar, né? Isso, como posso ajudar meu filho a falar. O segundo é a parte de alimentação. O terceiro vai ser a fala propriamente dita, só palavras como fazer, como fazer, como fazer. Então, é uma continuidade, é aquilo da gente organizar a cabeça de vocês. Então, se vocês fizerem, se vocês não fazem a ordem, vocês não vão entender algumas coisas de fala, de palavras. Eu vou pensar, né? Como... Então, é a sequência, porque faz vocês entenderem muita coisa no primeiro, faz vocês pensarem sobre a comunicação. E aí eu vou construindo com vocês até chegar nessa parte que é onde eu vou só fazer fala. E aí nós vamos... Eu quero ver essas crianças declamando poesias. Não de primeira, né? Mas elas vão fazer, mas não de primeira. E as famílias trazendo os depoimentos maravilhosos e transformadores, né, Cíntia? Porque a gente chora, a gente recebe flores em casa. Sim. Ai, meu Deus. Eu fico assim, ó. Eu me sinto muitas vezes assim que a conexão realmente, né? O Conecta 21, a conexão que cria entre nós profissionais e as famílias é como se a gente estivesse próximo. E assim, eu sei... Que a gente tá, né? É assim, mais próximo fisicamente, eu digo, sabe? Tipo, como se a gente estivesse se abraçando. E é isso que é legal. E é esse apoio que estava precisando durante a pandemia, principalmente. Mas depois da pandemia também, né? Porque eu acho que isso é uma construção. Isso veio pra ficar, né? Essa conexão veio pra ficar e já não sai mais. Então vai ser bem legal. Eu tô com essas ideias assim, ó, que eu nem dormi, eu consigo dormir. De tão nervosa que eu tô, porque cada coisinha eu já tô anotando, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Porque é muito legal. E o meu marido querido, maravilhoso, sempre me ajudando com minhas ideias malucas. E ele vai lá e faz. Ele tá agora me ajudando na minha área de atendimento online. Que animado. ótimo. Então, assim, né, e assim, ele já sabe várias coisas, ele me diz, tá, mas na síndrome de Down, não sei o quê, ele já sabe coisas técnicas, ele tá assim, ó, então é um envolvimento mesmo, é um envolvimento todo mundo junto nessa, e contem conosco sempre, e depois também tem curso que dá para fazer a Malha, a Lu, bom, dá para fazer todo mundo, porque todas as áreas se conectam, viu? Conecta 21, não tem como fugir do nome. Já tá todas na boca do povo. Tá na boca do povo. Eu vou lançar aqui também, Cíntia, a gente vai começar uma campanha muito em breve, #EuConecto. Legal, já vou usar amanhã. #EuConecto, porque a gente está aqui para isso, né? Para conectar, para estreitar. Já vou escrever aqui, ó, #EuConecto. Podem começar a usar a campanha do Dia Internacional da Síndrome de Down, tema 2021, que é conectar, e a gente está lançando a campanha #EuConecto. Perfeito. Cíntia, maravilhosa essa aula, foi espetacular. Gratidão. Obrigada. Eu tento falar de uma forma simples e às vezes eu posso até simplificar um pouco demais, né? No sentido de que é tudo complexo, né? Essa questão toda da fala, ela é muito complexa, mas a minha ideia de simplificar é para que vocês não percam as esperanças, porque as coisas melhoram. Eu sei que melhoram e vocês também podem buscar a melhora dentro de casa e com o apoio do profissional que tiver com a criança, atendendo a criança de vocês. Tem que ser uma amizade ali, uma parceria. Que aí vai. E a escola? Conexão forte. Conexão forte. Ó, já tem todo mundo que tá escrevendo. #EuConecto. #EuConecto. Ótimo, Bora já vamos usar.
Já vamos usar, já vamos fazer a pesquisa lá nos nossos stories, Dani, das palavras que as famílias mais sentem que as crianças precisam falar. Nossa, vai ficar assim, ó, esse curso, eu não quero nem ver. Vai ficar lindo. Gente, que sucesso! A gente já tem quase 2 horas aqui de live, Eu preciso. de aula, né? Aula, que eu vou chamar de aula. E depois vai para o YouTube, vai para a plataforma da 21 Conecta, vai para o YouTube da Cíntia também. Então, a gente Sim. peça enormemente que as famílias compartilhem, que os profissionais compartilhem, para que a gente possa aumentar o leque de oportunidades a todos, né? Isso. E sem desculpas, por favor, né? Exato, deu. Síndrome de Down não é desculpa para nada. Não é. A gente Nem vai é. trabalhar pela criança. E não porque o diagnóstico dela diz que ela não vai fazer. Não, isso aí não é. Já vão desconstruindo isso hoje. Elas podem tudo se eu tentar primeiro. Elas pode ser que elas consigam até mais do que a gente pensa. Maravilhoso. Um beijo. Beijo para todo mundo. Obrigada, Pra todo mundo. gente. Todo mundo Obrigada, que ficou aí Cíntia. até o final, né? Muito bom. Obrigada, pessoal. Boa noite. Ótimo. E acreditem nas crianças. Um beijo. Alguém faz uma selfie aí, ó. Alguém faz um print aí, a Cíntia. Eu vou fazer, daí eu não vou fazer o coração. Então tá. Peraí. Ai! Deu. Beijo, beijo, beijo. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Cíntia. Opa, eu fui fazer ali e já saí da tela. Gente, um beijo, boa noite, até logo, se cuidem e firme nas nossas dicas que a gente vai postando aí para vocês conseguirem ir ajudando as crianças. E a gente segue junto. Com certeza, sempre. Um beijo. Beijo. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.